Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou Gabriel, discípulo de Jesus Cristo, a qual, irmãos, no passado eu fui liberto pela misericórdia de Deus. Eu sou ex-maçom, ex-satanista e ex-mestre de alta magia, no qual eu tive um templo luciferianista em São Paulo e atuei com evocações de principados e potestades. E me batizei aí há cerca de 2 anos atrás, né? Tive um encontro com Jesus Cristo praticamente há 1 ano e meio, onde a minha libertação é constante, né? Pela glória e graça de Jesus. Ele tocou na minha vida e eu renasci pelo Espírito de Deus, aleluia. Irmãos, eu vou abordar somente aqui o capítulo de João, capítulo 8, 2 versículos, para os irmãos meditar. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz assim: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glórias a Deus. Allah. Irmãos, sabemos que vivemos num mundo onde a palavra de Deus diz que o mundo já nos poder do maligno. O governante desse sistema de coisas é Satanás. E sabemos que Satanás se transfigura em anjo de luz, faz milagres, prodígios, atrai a atenção de muitos. E nós vivemos, né, no século XXI, onde o povo, a humanidade, o povo cristão e evangélicos, eles estão se deixando por contaminar pelo mundo, pelo satanismo, pela maçonaria, tá? Porque a maçonaria, ela está infiltrada, o satanismo está infiltrado dentro das igrejas há muito tempo, onde os líderes religiosos, infelizmente, irmãos, estão com envolvimento com ordens maçônicas e estão pregando teologias de homens e de demônios, servindo como pedra de tropeço para muitos irmãos. E o que eu venho deixar para os irmãos é que os irmãos têm que buscar o Espírito Santo do Senhor, clamar, pedir sabedoria e discernimento da palavra, porque Jesus disse: Eu vou para o Pai, eu vos envio o Consolador, que é o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. Aleluia. E o que vem dizendo, irmãos, no livro aqui de João, a qual foi lido aqui por mim, tá? Conhecer a verdade, ou seja, a palavra, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, significa, irmãos, conhecer o próprio Jesus. Porque o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como a palavra, tá? A palavra, ela é o ensino de Jesus, que traz a libertação verdadeira. Então, Jesus, irmãos, ele é o único que nos liberta do poder do diabo, da cegueira espiritual. E nós vivemos aí ao longo dos anos, dos séculos, a qual a política, a sociedade, o povo cristão está se curvando, está dando ouvido a palavras de homens, está dando ouvido a palavras de serpente, estão aceitando o que a liderança evangélica vem fazendo atualmente nas igrejas e no mundo, se associando com homens da maçonaria e do satanismo, tá? Então, uma das coisas, irmãos,
que nós temos que prestar atenção é que o pecado é a desobediência a Deus. E todo pecado, ele oferece legalidade para a ação do diabo, tá? Como fala em João 8, dos versículos 42 a 44. E no versículo 47, irmãos, ainda, diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouve, porque não sois de Deus. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Nós temos que ser imitador, ser discípulo de Jesus Cristo, observar, obedecer ao Senhor em tudo acerca de que Ele ensinou para nós através de sua palavra. Então nós temos que buscar ter a mente de Cristo, nós temos que buscar a santificação, nós temos que buscar ter a nossa conduta, ou aqueles que governam os países têm que buscar governar dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente nós vivemos nos tempos dos fins, irmãos. Tá? Onde no tempo dos fins, que vá se cumprir mediante a profecia do Senhor, diz que acontecerão muitas coisas até a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o que eu venho vendo, irmãos, é que Satanás, o tempo dele é pouco, resta muito pouco tempo para ele, e ele vem trabalhando constantemente em atraindo a atenção da humanidade, do povo cristão, desviando muitos, tá? Porque nós temos que estar aos pés do Senhor, buscando a santificação, buscando a face do nosso Deus de Israel, Al-Ilahá, aleluias, glórias a Deus. Então o povo, irmãos, que eu venho vendo, eles estão idolatrando homens da política, artistas, atores, pastores, cantores evangélicos, e estão dando ouvido aos seus líderes religiosos, sendo que o nosso único pastor, o bom pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, antes de ouvir o seu líder, você ouve e você busca, examina e medita na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos. Porque Jesus Cristo é o único que liberta. Ele é o único, irmãos, que destrói as obras do diabo. Ele liberta da cegueira espiritual. E como eu vivi, dentro do satanismo, atendi muitos pastores evangélicos que buscavam rituais a Lúcifer, atendi maçons, atendi venerável grão, mestre do grau 33, atendi outras pessoas, em geral, do meio profissional e dentre outras coisas. E que eu, irmãos, quando eu fui liberto por Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, eu venho revelando toda a manipulação, todo o plano satânico, todo o plano e manipulação da maçonaria no mundo, tá? Dentro das igrejas, na parte política e na sociedade, porque existe uma grande manipulação, uma sujeira, uma lama que os irmãos não imaginam. Então, Jesus Cristo, Ele é a verdade, irmãos. A palavra dEle é que faz nós enxergarmos e conhecer a Ele, e Ele nos liberta dessa cegueira espiritual, nos liberta da prisão que Satanás causa, na cegueira que ele faz na humanidade, irmãos. E dentro disso tudo, irmãos, nós temos que nos libertar desses líderes religiosos, porque a liderança evangélica está envolvida com a maçonaria, com o satanismo, tá? Eles estão se unindo a políticos também, irmãos, e nós temos que buscar ter a mente de Cristo. Não podemos, irmãos, nos curvar a Baal, a Satanás. Nós temos que clamar aos pés do Senhor Jesus Cristo para que Ele possa tocar na nossa nação como na humanidade e nos revelar a verdade acerca do reino de Deus, acerca daquilo, irmãos, que está por vir, porque nós vivemos nos tempos dos fins. Então,
que nós temos que fazer é clamar, é nos santificar, é não aceitar, irmãos, e não apoiar ninguém que tem envolvimento com maçonaria e satanismo. Nós temos que nos unir com aqueles que têm a mente de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, como o próprio Jesus é o único que nos liberta, nos purifica, nos renova. Porque toda atuação maligna na minha e na tua vida, aleluia, já caiu por terra. Porque Satanás, irmãos, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ele é derrotado a cada dia. Porque não há nada, irmãos, que impedirá a nossa vitória. Nós temos que buscar, irmãos, a nossa salvação. Nós temos que buscar estar dentro do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação é individual, irmãos. E eu vejo muito, irmãos, de muitas igrejas, de muitas denominações, irmãos, aceitando o que o líder religioso que tem envolvimento com satanismo e maçonaria faz. Eles estão apoiando, eles estão se curvando, irmãos, porque o caminho, irmãos, Jesus disse: entrai pela porta estreita, esforçai-vos entrar pela porta estreita que conduz à vida eterna, porque o caminho largo e espaçoso é que leva à perdição, e muitos entrarão por este caminho que leva à perdição, irmãos. Então não seja você, não entre por esse caminho, porque a minoria, irmãos, é aqueles mesmos que buscam a verdade, que buscam viver na santificação, que buscam ter a mente de Cristo, que é imitador de Jesus Cristo, que é discípulo dele, irmãos. Então vamos meditar, irmãos. Vamos buscar a verdade em Cristo Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Rei da Glória. Amém.